Sejam bem-vindos ao canal. Que Jesus possa abençoar seu dia, sua família e sua casa. Sejam edificados através desse vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar e curtir o vídeo. Que Jesus lhes abençoe. Vamos para o vídeo. Bom dia. A paz do Senhor. Quem já acordou diz amém. Bom estar aqui. Eu gosto muito de falar de manhã, porque de manhã a gente não tem muitas bobagens na cabeça. Acabou de acordar, está fresquinho, né? E eu queria compartilhar com você algumas coisas que estão no meu coração. E aproveitando que essa manhã tem bastante líderes aqui, e eu acredito que Deus não vai precisar de outra geração, Ele vai fazer nessa geração, a partir dessa geração. Eu, desde menino, fui criado na igreja. Meus bisavós eram cristãos, meus avós. Eu vi muitas vezes o meu avô, um presbiteriano, orando por avivamento. Eu vi muitas vezes o meu avô. Meu avô é aquele homem que orava na hora do almoço de joelho. Saía, dobrava o joelho na cadeira para orar pela comida. Muitas vezes no final da sua vida eu vi ele chorando na mesa. Ele já dizia aleluia. Só dizia isso, aleluia. E interessante que eu vendia drogas dentro da casa dele, ou melhor, na frente da casa dele. E quantas noites assim eu não conseguia ir embora, eu batia na porta assim, vô, abre aí. A minha avó vinha abrir a porta e eu dormia no sóte da casa. Os pais separados, mas Deus nunca desconectou a gente com eles. Só que tinha um problema, na casa do meu avô tinha culto todo dia de manhã. Todo dia de manhã tem aquilo que nós chamamos de devocional. Então ninguém tomava café na casa do meu avô sem fazer o culto. Ele pegava uma Bíblia, ele e minha avó pegava o inário, e às vezes eu dormia lá e ele me chamava e disse: ô Luiz, vem participar do culto com a gente. Eu digo: não, estou legal, vô. Ele disse: não, vem aqui, vamos estar com a gente ali. Aí eu, para honrar ele, ficava lá em pé, ao redor da mesa, desviado, pensando mais nas minhas coisas que eu tinha que fazer. E ele começava, lia a Bíblia e falava todos os pseudônimos de Deus: eterno, soberano, magnânimo, magnífico, excelso, supremo. Quando não tinha mais nome para falar, ele dizia: eu te amo. Eu nunca me esqueci disso, irmãos. Eu era jovem. Depois a minha avó pegava o inário e cantava um hino feio pra caramba. A voz dela era feia demais. E eu dizia: meu Deus, Deus não deixa a sua glória para vir ouvir minha avó, não. Mas depois os dois davam a mão e davam a mão para a gente assim. Ele com 80 e poucos anos, ela também. E os dois começavam a chorar e abraçavam. E o meu avô profetizava. Ele dizia: Senhor, Deus dos meus pais, Deus dos meus filhos, Deus dos meus netos, Deus dos meus bisnetos. Ele nem tinha bisneto ainda. Eu era o primogênito neto. Ele dizia: Senhor, eu não vou sair dessa terra sem ver membros da minha família pregando e vivendo a tua palavra. Em 1993 ele me deu uma Bíblia. Me deu uma Bíblia de presente. 2 anos depois eu me converti. E foi a primeira Bíblia que eu li. Por 5 meses eu li aquela Bíblia pelo menos umas 3 vezes inteira. E eu tive o privilégio de fazer e pregar o velório dos meus avós. Minha avó morreu com 84 anos. 23 dias depois morreu meu avô com 87 anos.
E eu preguei no velório dos dois. E quando eu estava pregando, eu me lembrei da profecia: eu não vou sair dessa terra sem ver membros da minha família pregando e vivendo a tua palavra. Coisa boa é ser geracional, coisa boa é ser profético. Sim, eu estou aqui hoje porque eu fui profetizado. Ninguém é usado sem ser profetizado primeiro. Ninguém vai fazer nada para Deus sem primeiro ser profetizado. Então você está aqui hoje servindo ao Senhor numa igreja, servindo a casa, servindo a cidade, porque você foi profetizado. Alguém profetizou sobre você. Eu nunca me esqueci disso, das manhãs. Por isso que as minhas manhãs são dedicadas ao Senhor. Lá no nosso ministério a gente tem o hábito de não trabalhar de manhã, os pastores. Eu digo para eles: fiquem em casa, constrói um altar de adoração, toma um bom café com a sua esposa, converse com os seus filhos. Os nossos pastores lá em Itajaí, a gente põe os nossos filhos tudo para estudar à tarde, para de manhã todo mundo estar em casa, ao redor da mesa, servindo ao Senhor. Ninguém será usado sem ser profetizado. Você está aqui hoje porque alguém profetizou sobre você. Pai, nós te adoramos. Obrigado por estar aqui conosco. Ninguém é maior do que você, Jesus. Ninguém é maior do que você. Eu me exponho diante da tua glória e, por favor, Senhor, guia-nos debaixo desse manto, dessa unção que está presente aqui hoje, Senhor. Te adoramos, eterno. Te adoramos, bendito, magnífico, magnânimo, excelso, supremo. Oh, magnífico. Dos apóstolos. Deus vai pegar você por dentro. Ele vai pegar você por dentro hoje aqui. Vai te pegar por dentro, vai ajeitar uma medida de graça. Sim, Senhor. O meu avô não deixou nada pra gente, não. Ele deixou uma casa e um caminhão que os meus tios venderam e compartilharam. Mas eu herdei dele a aliança de casamento, de 59 anos de casamento. Herdei a Bíblia, que está lá na minha estante, e herdei o seu chapeuzinho, que está lá no meu escritório. E às vezes, quando meu coração quer se ensoberbecer pela grandeza do ministério, pela grandeza dos convites, pela grandeza, às vezes eu fico pensando, aí eu olho para aquele chapeuzinho pendurado lá no meu escritório, olho para aquela Bíblia surrada, e uma profecia que grita dentro de mim:
Eu não sairei da terra sem ver membros da minha família pregando a tua palavra. E o Senhor disse: você está aqui para cumprir uma profecia. Você foi chamado para cumprir a palavra. Nós somos chamados para cumprir uma ordem. Sim. Você vai ser um bom líder se você cumprir a ordem. Amém? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Tem uma unção fresca aqui, viu, irmão? Está gostoso aqui hoje. Eu sinto assim que Deus vai quebrantar muito nosso coração aqui hoje. Eu já não pago imposto para chorar. Eu já choro. Um dia que eu não choro, parece que, não sei, eu tenho que dar uma choradinha todo dia. Quando eu não choro, eu forço o choro, mas eu choro para nunca esquecer de onde eu saí, para nunca esquecer o que Deus fez. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele da seita dos saduceus encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem desta nova vida. Algumas traduções dizem a mensagem completa desta nova vida. Eu prefiro essa tradução. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Ouvindo eles isto, entraram cedo no templo e ensinavam. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Graças a Deus. Você vai ver muitos avivamentos na Bíblia, muitos. Você vai ver muitos movimentos de avivamento. Na realidade, eu acho que todos são reavivamento, porque o primeiro avivamento foi quando o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? E o último avivamento será no arrebatamento, será quando o Espírito será derramado e todos verão a sua glória. Dentre esses dois, tudo que acontece são reavivamentos, porque o Espírito Santo já está aqui, ele não vai vir. O Espírito Santo é um presente de Deus, é o meu companheiro, é o meu amigo, é aquele que me ensina todas as coisas, que me ensina a orar como convém. Eu não sei pedir como convém, mas ele me ensina. O Espírito Santo, ele que me conduz, as diretivas de Deus, ele esclarece, deixa claro. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos viver tudo que estamos vivendo. E a Bíblia é tão categórica que em Hebreus diz que os heróis da fé não alcançaram a promessa. Embora eles tivessem a promessa, eles não alcançaram a promessa sem nós. Um dia eu estava conversando com alguns irmãos e foi legal, a gente deu uma viajada assim na palavra. E eles perguntaram: Luiz, quando chegar na eternidade, o que você mais queria? Eu digo: eu quero conversar com a galera do Velho Testamento. Eu quero ter já pensou, cara? Você vai estar andando, de repente você se esbarra com Abraão. Você não pensa nessas coisas, não? Rapaz, eu penso. Você vai estar andando e de repente você vai dizer: Abraão. Meu Deus, é Abraão. Você não tem pergunta para fazer para Abraão, para Isaac?
Ah, eu tenho, irmão. Isso é coisa, é nóia minha, mas eu tenho. Você vai ver Davi, cara. Você vai ver Noé. Noé deve estar brincando com água lá no rio da vida. Não sei, é só uma ideia. Já pensou? Você vai chegar para Abraão e vai dizer: rapaz, eu tenho uma lista de perguntas para fazer para os heróis da fé. Eu tenho uma lista. Para Abraão, por exemplo, eu vou perguntar assim: Abraão, como que é ser pai aos 100 anos? Explica isso para a gente, cara, dá uma força. Eu nunca consegui entender. Eu quero perguntar para Davi: Davi, você é assim com Deus, cara? Você foi um pecador, matou tanta gente, fez tanto mal e Deus te amava tanto. O que você fazia que Deus, os olhos de Deus estavam fitos em você? Eu quero perguntar para Salomão: Salomão, 1000 esposas, como é que você consegue, amigo? Eu quero perguntar para Noé: Noé, Deus falou com você uma vez, e por 100 anos Deus não precisou falar mais. Você acreditou naquela palavra, pegou aquela palavra e trabalhou ela por 100 anos no mesmo lugar, na mesma obra. Você não precisou ir no culto toda semana para Deus confirmar a vitória, para Deus confirmar a profecia. Você creu nela, você abraçou ela. Eu quero fazer perguntas para eles, irmão. Eu tenho muita curiosidade, mas eu creio, na minha fé pequenez aqui, eu creio que eu vou estar lá. Eu brinco com a minha esposa, eu digo para ela assim: eu vou passar por você assim na eternidade, vou dizer: a paz do Senhor, irmã. Lembra de mim? Ela vai dizer: lembro. Eu digo: pois é nós. Nós brincamos lá em casa direto com isso. Eu tenho muita curiosidade. Como a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas é para nós e para nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Eu fico conversando essas coisas com Deus. Eu digo: Senhor, como será? Dá só um toque assim, deixa uma pista. Eu quero fazer muitas perguntas aos heróis da fé, mas eu acredito também que eles vão ter perguntas para fazer para mim. Na minha soberba gospel, eu vou chegar assim, vou estar lá no rio da vida, de repente, não sei, vou estar por lá, de repente vai chegar Abraão, vai dizer assim: ô Luiz, você tem 10 minutinhos? Eu digo: não, estou desocupado, pode sentar aí, vou conversar. Eu digo: pode falar, Abraão. Ele disse: não, é que eu, Noé, aqui Isaac, a gente está, Davi também, Salomão está perguntando, Elias também se interessou. Eu digo: não, se eu puder eu respondo para os irmãos, pode falar. Eu disse: Luiz, a gente tem uma pergunta para fazer para você. Eu disse: pode fazer, galera, pode fazer. E eles vão dizer assim: como que é ter Deus habitando dentro de você? Porque isso a gente nunca experimentou. Como que é ter Emanuel 24 horas por dia interagindo no seu espírito, falando das coisas do céu, revelando o coração de Deus? Porque, Luiz, isso a gente nunca provou. A gente provava o Espírito sobre nós, mas a gente nunca provou Ele em nós. Como que é você acordar de manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, e Ele responder: oi, Luiz, tudo bem? Você dormiu bem? Como que foi a sua noite? Eu disse: Senhor, aquele sonho eu não entendi muito, o Senhor podia esclarecer? Você sabe o que eu estou dizendo para você? Você está procurando uma coisa que você já tem. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Nós, os pregadores, os ministros, nós podemos ativar, destravar, conduzir, mas nós não podemos dar o que só o Espírito Santo pode dar para você. Tem coisas que é só Ele que pode fazer, nós não podemos fazer. Ele já habita em nós. Então, irmão, está na hora de sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito, porque Ele já está aí. Senhor, me visita. Ele diz: cabeção, eu habito em você, você quer visita?
Eu moro com você todos os dias, por que você não conversa comigo? Você está procurando uma coisa que eu já tenho, você já tem, já está com você. Luiz, quando eu desci, eu trouxe tudo que era da eternidade. Eclesiastes fala que ele colocou a eternidade dentro do coração do homem, Eclesiastes 3:10. Jesus em Lucas 17:21 diz que muitos dirão: o reino está aqui, o reino está ali. Jesus disse: não acreditem, porque o reino dos céus está dentro de vós. Quando Jesus chegava e pisava, ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. E as pessoas diziam: cadê o teu reino? Mostra o teu reino. Ele disse: meu reino não é daqui. Pilatos disse: eu tenho poder para te matar e tenho poder para te soltar. Ele disse: nenhum poder tu teria se o meu pai não tivesse te dado. Paulo está preso diante de Agripa, em Atos 26:19. Agripa está no trono, Paulo está algemado na frente de Agripa. E eu pergunto para você: quem tem mais autoridade naquela sala? O homem que está no trono ou o homem que está algemado? Uma mente natural diria: é o cara do trono, Luiz. Não, pensando assim, é por isso que nós buscamos os tronos, não as algemas de Cristo. Os romanos diziam: Paulo é nosso prisioneiro. Os judeus diziam: não, é nosso. Paulo dizia: galera, chegaram atrasados, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou prisioneiro de ninguém, eu sou prisioneiro de Cristo. Agripa disse: eu vou soltar você. Ele disse: eu não quero, eu quero ir para Roma, eu apelo para César. Agripa disse: mas eu solto você. Ele disse: mas não foi você que me prendeu, só pode me soltar aquilo que me prendeu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todas as posições que Deus te dá, todas as performances que Deus te dá, todas as estratégias que Deus te dá, é simplesmente para expressar quem Ele é. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração do outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. A criação expressa o que Deus faz, mas o homem expressa quem Deus é, porque nós temos a sua natureza. Por isso nós precisamos ser proféticos. Nós precisamos apontar o caminho, nós precisamos apontar o destino. A terra, irmãos, ela não espera que mais uma igreja se abra. Sabe o que ela espera? A manifestação dos filhos de Deus. A terra espera que os filhos de Deus se manifestem. Há uma ardente expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Deus não me chamou para ser só evangélico. Até porque quem me chama de evangélico é a revista Veja, não é a Bíblia. A Bíblia me chama de filho o tempo inteiro. A Bíblia diz que eu sou filho, e se eu sou filho, eu sou herdeiro. Filho, ele não compra amor pelo serviço. Filho trabalha porque é herdeiro. Amém? Ele sabe que está trabalhando por uma herança. Ele sabe que está trabalhando por algo que já é dele, já é meu. Às vezes eu saio de carro com meus filhos, quando eles eram menores, já estão grandes, já casaram, já têm filho. E eu dizia assim, nós andávamos de carro, eu dizia assim: tudo isso aqui é do meu pai. A minha filha pequenininha, ela dizia: aquilo ali, eu dizia: é do meu pai também. E aquele monte, pai, é do meu pai. E esse rio também é do meu pai. Se nós não tivermos uma natureza convertida, uma natureza remida, nós sempre vamos buscar coisas que já temos. Nós sempre vamos querer as coisas que já são nossas. Por que eu li Atos? No capítulo 5. Esse texto aqui é tremendo, porque você vai ver, a Bíblia diz assim: embora o povo amasse eles, ninguém ousava juntar-se a eles. O povo amava a igreja, mas não se juntava a ela. Você já viu um avivamento desse? Muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Tinha milagre para todo canto. Irmão, pessoas vinham de longe, caravanas vinham de longe para Jerusalém. E eles ficavam olhando para a igreja assim, ó. Ninguém se juntava a ela. Por quê?
Eles tinham medo. Sabe como surgiu esse avivamento? Com a morte de Ananias e Safira. Eu fico imaginando no culto seguinte, quando Pedro disse: vamos levantar os dízimos e as ofertas. Ninguém veio dar, irmão. Você já viu alguém morrer dando oferta? Eu fico imaginando, depois da morte de Ananias e Safira, que os jovens puxaram eles e enterraram. No culto seguinte, quando Pedro disse: quem trouxe a sua oferta? Todo mundo saiu correndo. A igreja, ela tinha um temor. As pessoas tinham estimavam o que estava sendo feito, amavam o movimento, amavam ao Senhor, amavam a igreja, mas eles tinham medo de entrar nela. Por quê? Porque eles sabiam que a hora que entrasse, eles teriam que mudar de vida. Imagina, a sombra de um homem estava curando. Você imagina, Pedro passava, eles se jogavam no chão, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, curasse alguns deles. Você pode imaginar um avivamento desse? Quando Deus me deu essa palavra, Ele estava dizendo, eu disse: Senhor, eu quero viver esse avivamento de a sombra de um homem curar. Ele disse: Luiz, não são dias de a sombra curar. Eu disse: não. Ele disse: não, a estação mudou. São dias de acender a luz dentro do coração dos homens. Tinha uma irmã lá na nossa igreja, que esses dias ela veio conversar comigo e ela disse: ô pastor, eu lembro quando Deus te usava. Eu digo: a senhora lembra? Eu digo: eu lembro. Ela disse: eu lembro quando você vinha assim na beirada do altar e você fazia assim, ó, recebe, e blá, 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 caía todo mundo, pastor. Mas como Deus te usava naquela época? Eu digo: faz tempo que Deus não me usa. Ela disse: não, mas eu não estou dizendo isso. Não, mas eu digo: é isso que a senhora está dizendo. Ela disse: não, mas naquela época Deus te usava. Meu Deus, não tinha para ninguém. Você dizia: recebe, com eco, receba, e caía todo mundo, pastor. Eu disse: pois é. Ela disse: eu tenho percebido que parece que hoje que o senhor prega, parece que as pessoas não caem mais. Por que as pessoas não caem mais, pastor? Eu disse: porque Deus está derrubando elas por dentro. Deus está resgatando os conceitos, restaurando os princípios, resgatando os valores. Hoje, quando a glória vem, a gente não cai na unção, a gente se joga: oh meu Deus, a tua glória. É ou não é? Por quê? Porque a estação mudou. Tem coisa que a gente está observando e a gente já não está dando mais tanto trabalho para Deus. Aí ela disse assim: essa mensagem que o senhor pregou hoje, o senhor já pregou faz uns 10 anos, eu estou aqui desde o começo. Faz uns 10 anos o senhor pregou essa mensagem, não foi? Eu digo: foi. Ela disse: eu percebo que de vez em quando o senhor repete as mensagens. Aí eu disse: eu repito. Ela disse: por que o senhor repete a mensagem? Eu disse: porque a senhora repete o pecado. Se a senhora não repetir o pecado, não precisa repetir a mensagem. O escritor de Hebreus diz: por acaso vamos tomar leite como meninos de novo? Vamos falar tudo de novo dos fundamentos elementares da fé de Jesus Cristo? O escritor de Hebreus fala isso em Hebreus capítulo 5, capítulo 6. Ele disse: não, vamos avançar. Nós não somos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Não somos mais meninos apegados a manifestações. Esses dias eu estava em Portugal e tinha uma mulher com câncer. Eu peguei meu lenço, enchi ele de azeite e disse: leva para ela, põe em cima do câncer. A mulher foi curada, depois ela testemunhou. Só que eu cheguei em casa, não fiz a campanha do lenço. Por quê, pastor? Você não acredita? Acredito. O que eu não acredito é que uma manifestação substitui uma doutrina. O problema é que nós amamos as manifestações e criamos adoração ao redor das manifestações, não ao redor de Cristo. Tudo que não é construído ao redor de Cristo não permanece. Cristo é suficiente
E por que nós estamos vivendo um avivamento no Brasil? Eu ainda não chamo isso de avivamento, eu digo que é uma preparação, é um pré-avivamento. Por quê? Porque nós estamos trazendo Cristo de volta. Cristo está sendo suficiente para a igreja. Amém? Amém? Cristo é suficiente. Irmãos, nós precisamos matar isso no peito como igreja. Esse avivamento de Atos, Deus parou ele. A sombra de Pedro curando, todo mundo, meu Deus, milagre para todo lado. De repente, de noite, o Senhor bota todo mundo na cadeia. O Senhor parou um avivamento. Você vai ver na Bíblia muitas vezes Deus parando um avivamento. Parando por quê? Para destruir? Não, para reposicionar. O Senhor é um Deus que nos reposiciona diariamente. Amém? 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 A sombra de um homem curava todo mundo. Ananias e Safira tinham acabado de morrer. Imagina, Ananias e Safira tinham acabado de morrer. O temor era tão forte naquele lugar. Nós precisamos buscar as responsabilidades para nós. Eu não suportaria ver Deus fazendo no shopping porque a igreja não entendeu. Eu não suportaria ver Deus fazendo nas ruas porque a igreja não está entendendo. Irmãos, eu confesso, a igreja não é a retentora da glória de Deus, ela é a ação da glória de Deus na terra. Amém? O que Deus vai fazer através da igreja, vai fazer através dos santos. Eu creio que vai. A igreja ela não tem que fazer missão, a igreja é a missão de Deus na terra. Ela é. As pessoas perguntam: a sua igreja faz missão? Eu digo: ela é a missão. Toda a igreja é a missão de Deus na terra. Aleluia. Agora nós temos que matar no peito isso, trazer a responsabilidade para nós. Por que ninguém se converteu antes da cruz? Depois você lê Mateus capítulo 11, você lê Marcos. Jesus diz assim: eu prego para que vocês ouvindo não compreendam, não entendam e não sejam perdoados os vossos pecados. Eu disse: Jesus, o Senhor prega para ninguém se converter? Ele disse: você vai perceber, ninguém se converteu antes da cruz. Mas depois da cruz, Jesus nem estava lá. E 3.000 almas se entregaram a Jesus. Porque não há conversão sem cruz. Porque quando eu me converto sem cruz, eu me converto ao benefício do cristianismo e não aos fundamentos do cristianismo. E se eu me converto só aos benefícios, o dia que Deus não quiser fazer nada por mim, porque Deus não tem que fazer todo dia, eu vou frustrar. Quando Pedro e João pararam na porta formosa, tinha um paralítico sentado. Eles estavam tão cheios do Espírito que Pedro olhou para aquele homem e disse, ele estendeu a mão para receber algo. Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, o que nós temos, receba. Mas antes de Pedro dizer isso, ele disse: olhe para nós. Está vendo aqui? Olhe para nós. E ele ficou olhando. Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, o que nós temos, receba, levanta e anda. Aquele homem ficou de pé. Pedro meteu a mão e puxou ele, ele ficou de pé. Ele saiu andando, pulando. A Bíblia diz que eles entraram no templo. Então toda a cidade começou a ver aquele homem, mas não era o paralítico, era. Toda a cidade começou a entrar no templo também. Quando toda a cidade começou a entrar no templo, eles começaram a olhar para Pedro e João. Pedro e João começaram a dizer: não olhe para nós. Ué, há 10 minutos atrás vocês estavam dizendo: olhe para nós. Agora você está dizendo: não olhe para nós. Eu sonho com essa igreja, eu sonho com essa geração, que na hora da responsabilidade vai dizer: olhe para nós. E na hora dos resultados vai dizer: olhe para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu oro por uma igreja que mata no peito. Eu oro por uma liderança no Brasil que mata no peito e diz: a responsabilidade é nossa. Aquilo que falamos ontem. Eu oro por uma liderança que vai tomar o remédio pela parte doente. Eu oro por uma liderança que vai matar no peito e vai dizer: Deus é nós, é conosco. Nós vamos chorar, vamos interceder, vamos investir, nós vamos ir.
Mas na hora dos resultados, não vai dizer, eu orei e Deus fez. Não, vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se prepare, irmãos, para os próximos dias. Organize a sua vida para os próximos dias, porque Deus vai fazer. Você pode ser só um espectador, ou você pode ser alguém inserido nisso. Você pode estar inserido nisso, a sua empresa está inserida, sua igreja, seus filhos, seus negócios, tudo. Lá em casa até a calopsita é crente, irmão. A gente bota louvor dentro de casa, ela endoida. Ela endoida. Se prepare, porque está ficando intenso, e vai ficar mais intenso ainda. Se prepare para tempos sobrenaturais da nossa nação. Agora nós vamos precisar dar uma resposta correta para o Senhor. Nós vamos precisar, porque naquele dia o Senhor parou aquele avivamento. Ele parou para ajustar. Estava, irmão, todo mundo sendo curado, curando todos sendo abençoados. A sombra de um homem curando, imagina. Pedro passando e as pessoas se jogando no chão para que a sombra passasse e curasse. Avivamento puro. Deus põe a mão e diz: vamos organizar isso. Eles foram tudo para a cadeia. À meia-noite um anjo foi lá e disse: voltem ao templo e ensine o povo a mensagem completa desta nova vida. Ensine os fundamentos. Irmão, só voar não faz sentido. Qual é a dinâmica de um avião? Primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa. E quando ele voa, ele recolhe as rodas, porque ele não vai precisar delas. E ele não tem retrovisor, porque ele não olha para trás. Agora, um avião só decola se ele tem um plano de voo e se ele sabe aonde ele vai pousar. Ele não voa por voar. E quando ele pousa, a dinâmica muda. Ele vem voando, depois ele vem correndo, depois ele vem andando de novo. Então não se preocupe com as fases. Vai ter hora de você andar, correr e voar. Vai ter hora de você voar, correr e andar. Tem hora que você vai ter que desacelerar para se reposicionar. Ele para no aeroporto, ele tem que desacelerar para reposicionar. Aí ele para no aeroporto, abastece, troca a alimentação, limpa por dentro, às vezes troca a tripulação. Porque tem hora que você precisa ser reposicionado por Deus. Eu me lembro quando Deus me parou em 2005. Eu estava pregando em grandes conferências com grandes homens de Deus nessa nação, meus amigos. E eu pregava na conferência, pastor Marcelo. A gente vendia as fitas cassete, lembra das fitas cassete? Quem tem menos de 30 não sabe o que é isso. Isso é uma maravilha que você... Fitas cassetes. Eu falei os menos de 30. Você sentava na frente de um 3 em 1. Quem sabe o que é um 3 em 1? Não, você não sabe o que é bom. Você botava um 3 em 1, pegava uma fita cassete e passava da outra. Às vezes eu levava a noite inteira para copiar 10 fitinhas. E às vezes dormia na frente do 3 em 1 e esquecia de virar o lado. Gravava 2 lados num lado só. Perdia o negócio. Aí tinha que desgravar tudo e gravar de novo. Lembra disso? Quantas noites eu passei sentado na frente de um 3 em 1. Aí você passa ali na mesinha do material, agora tem um pendrive com 85 mensagens de áudio que leva 10 minutos para fazer. Eu digo: Deus, que injustiça é essa? Eu, para fazer 10 fitas, levava a noite inteira. Às vezes levava na conferência. Às vezes tinha um crente ainda que parava na frente da mesa e dizia: eu queria levar uma fita, mas eu não tenho dinheiro. Aí o Espírito Santo dá a fita para ele. Eu digo: eu passei a noite inteira gravando essa fita. Pense nisso. 2005 eu estava viajando com meus amigos e tal, para cima e para baixo. Aí eu chegava na igreja. Quando eu chegava na igreja, aquela luta.
Tinha umas 200, 300 pessoas e todo mundo dizendo: pastor, o senhor vai lá em casa, pastor, você não quer, pastor. Eu dizia para minha esposa: esse não é meu ministério, o meu chamado é aquele das fitas. Você ia pregar, quando você chegava na igreja, as pessoas diziam assim: o que você quer comer? Pode escolher? Pode. Que horas que você quer começar a pregar? Que horas que... Aí eu chegava na igreja, quando eu parava o carro já havia assim uns 10. Ô pastor, tudo bem? O senhor não esquece de ir lá na loja, passa lá na loja amanhã que eu preciso falar com o senhor, tá bom? Pastor, amanhã o senhor tem tempo, 9 horas? Pastor, eu dizia para minha esposa: essa igreja está me matando. Eu passei a igreja umas 30 vezes para alguém e peguei de volta. Estou abrindo meu coração para você. Quem sabe você está no mesmo sentimento. Tem gente que pensa que Deus olhou para ele e disse assim: cara, esse cara está sem fazer nada, vou dar uma igreja para ele cuidar, para ele se arrebentar. E a minha esposa batia assim na minha boca: Luiz, não fala isso, que pecado. Deus deu uma coisa tão linda para nós. Eu digo: é lindo nos seus olhos, no meu é horrível. 2005 eu fiquei doente, me deu uma diverticulite. Eu tive que fazer uma cirurgia, o meu intestino rompeu em 19 lugares. Quase que eu morro de infecção generalizada. Foi o que matou Tancredo Neves, foi o que matou Fidel Castro. É doença de presidente. Sim, só dá em presidente. Coisa fina, doença nobre. E agora eu estou em casa com uma bolsa de cocô pendurada na minha barriga por 6 meses, 2 meses de cama. Acordei no hospital 9 horas depois de uma cirurgia, entubado, cheio de coisa. Abri meus olhos, fiquei olhando para aquilo tudo e comecei a chorar. E disse: Deus, eu sou um pregador de milagres. Eu tenho uma conferência semana que vem de milagres. Ele disse: se eu deixar você continuar, você vai se matar, você vai se afogar com a vinha, você vai se embriagar com a vinha. Eu estou parando você agora. Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: você vai viver os melhores anos da sua vida, eu vou te guardar para um tempo. E Deus me trouxe de volta. Por 6 meses eu fiquei em casa. Tudo que você lê nos meus livros, tudo que você me ouviu, eu estou pregando mensagem de 12 anos atrás, coisas que eu escrevi, que está lá em casa, que eu nem falei ainda, coisas que o Senhor vai ditando, diz assim: esse mês que vem você fala isso. E Deus me dá uma mensagem por mês. Deixa eu falar algo para você. Às vezes Deus precisa parar a gente para nos reposicionar. Meus amigos tudo ficaram famosos, cresceram, e eu fiquei em casa com uma bolsa de cocô pendurada na minha barriga. E Deus dizendo: grande a obra. E você chora, e você esperneia. Sabe o que Deus faz? Ele tira a máquina fotográfica do bolso e diz: sorria, eu estou matando você. Eu disse: por quê? Ele disse: porque chegará um dia que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ele disse: Luiz, tem coisas que você só vai entender se você estiver morto para você. Ele começou a me falar de João capítulo 11. Ele se lembra quando eu fui em Betânia? Lázaro já estava morto 4 dias. Naquele dia, Luiz, eu não fui ver as obras de Marta, não fui ver a oração extravagante de Maria, eu fui visitar um morto. Naquele dia ninguém entendeu nada do que eu fui fazer lá. Os fariseus murmuraram, os discípulos vinham murmurando atrás. Marta se jogou no chão. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos dificuldade de ver Jesus agora. Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela joga Jesus no passado. Aí Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela joga Jesus no futuro. Ela disse: eu sei, no último dia. A gente está sempre olhando para a Bíblia assim, passado e futuro. A gente nunca vê o dia de hoje. Mas a Bíblia diz: Emanuel, é Deus conosco, é Deus agora. Ele está presente aqui agora, ó. Cheira Ele hoje, pega Ele hoje, ande com Ele hoje, converse com Ele hoje. Não espere uma coisa que já tem, que você já tem.
Emanuel é Deus presente, é Deus conosco, Ele está aqui agora. Converse, não o trate na terceira pessoa, não o trate como se Ele não estivesse aqui, não o trate como se você estivesse esperando algo que já aconteceu há 2000 anos atrás. Ele já desceu aqui, Ele já encheu você do Espírito. O Espírito Santo não é uma promessa, é uma realidade. Ele é uma realidade. Ele está aqui. Está aqui agora. Ele é uma realidade. Marta não entendeu nada. Maria se jogou no chão, também não entendeu nada que Jesus foi fazer em Betânia. Ninguém entendeu nada. Então ele disse: tire a pedra. Tirou a pedra e disse: Lázaro, você é o único morto aqui, quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Sim. Esses dias nós estamos vivendo, esses dias. Profeticamente nós estamos vivendo os dias dos improváveis. Os dias que Jesus está tirando a pedra e dizendo: vem para fora. E aí essas pessoas vêm para fora, mas ainda estão atadas. Esse é o trabalho da igreja, desatá-las. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Esse é o trabalho da igreja, desatá-los. Amém? Mas quem vai ressuscitar é Jesus, irmãos. Se nós fizermos o nosso trabalho, Ele fará o dele. Se Ele está fazendo o dele, é porque nós precisamos fazer o nosso. Amém? Deus, e agora eu quero ser profético. Tem muitos pastores aqui, alguns de vocês Deus precisa reposicioná-los. Alguns de nós Deus para algumas coisas para que a gente veja. E nos próximos anos, sabe o que eu fiz? Eu fiquei em casa. Eu fui me reformular como homem, como marido, como pai. Fui me reformular. Deus nos deu um filho, o Samuel. Samuel tem 12 anos, é o filho da nossa velhice. Eu tenho 51, fui pai com quase 40 dele, e aí nasci 39. Às vezes o Samuel, eu digo: filho, vai lá no carro buscar a chave para o pai. Ele diz: ô pai, é tudo eu. Eu disse: meu filho, mas você foi feito para isso, para ajudar o papai está velhinho já. Ele diz: poxa, mas é tudo eu. Às vezes eu vou jogar bola com ele na praça, eu corro. Aí daqui a pouco eu digo: filho, o pai está cansado. Ele diz: pai, tu estás velhinho, né? Tudo bem. Deus nos reformulou como pai, como marido, nos reformulou como ministério, e nos deu uma palavra. Mas eu tive que voltar. Em alguns lugares eu tive que voltar e refazer a minha vida. Refazer para que não continuar. Porque a obra de Deus tem que ser uma bênção na minha vida. Ser profético é andar sobre a palavra. Ser profético não é criar a palavra, é andar sobre aquilo que foi dito. Amém? Ser profético é andar na linha, é andar naquilo que Deus disse. Então ele parou a igreja em Atos, botou todo mundo na prisão e disse: voltem lá agora, ensine o povo a mensagem completa. Eles acordaram de manhã e eles foram para o templo e ensinavam. Irmão, nós vamos beber todas, nós vamos chapar, nós vamos voar, mas nós vamos fazer isso dentro de um princípio. Nós não vamos adorar a adoração, nós vamos adorar a Deus. As nossas músicas não vão exaltar o sofrimento, elas vão ser cantadas na vertical para Ele. Amém? Tudo que nós fazermos, nós vamos fazer para Ele e por Ele. Essa geração não vai se perder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu trabalho hoje para os jovens, eu digo para eles: eu trabalho para deixar uma pista asfaltada para você decolar. Eu tenho 51 anos, bem vivido, talvez eu viva aí mais uns 50. Vamos ser proféticos. Então eu tenho um lugar para morar, eu tenho meu carro, eu tenho algumas coisas que Deus me deu, eu tenho meus filhos lindos, maravilhosos, minhas netas. Eu não agalgo muita coisa. O que eu quero é ver essa geração fluindo. Mas não é uma geração que vai nascer numa incubadora, não, é uma geração que vai nascer de um ventre profético. Uma geração profética, amém? Aleluia. Nós estávamos no Japão em abril, foi abril, né?
Nós estávamos no Japão em abril, e aconteceu um fato interessante. Quando eu estava no Japão, nasceu a nossa 6ª neta. Eu não vim aqui hoje pregar mais uma palavra, eu vim rasgar o meu coração para você. Eu vim deixar um sentimento. Eu estava no Japão, nasceu a nossa 6ª neta. E foi interessante porque ela iria nascer quando eu chegasse do Japão, mas ela nasceu antes, como tudo lá em casa. E o fato interessante é que quem fez o parto foi o meu filho. Ele estava no escritório do Mevan, a sua esposa ligou, a Raquel, e disse: mano, vem para casa, porque eu acho que estourou a bolsa, é a sua 2ª filha, eu preciso ir para o hospital. Ele foi correndo, pegou ela. Quando ele chegou na casa dele, e eles saíram para ir para o hospital, na porta ela disse: amor, está nascendo. Ele disse: como assim? Está nascendo, amor. Ele voltou para o quarto, deitou um edredom e fez o parto. Tirou a criança, e eu ligando para ele do Japão: meu filho, e aí, como é que está? Ele disse: então está tudo certo. Eu disse: o que é que você sentiu? Ele disse: eu senti vontade de botar para dentro de novo. Mas começou a sair, não tem o que fazer, cara, assim só tem que pegar. E ele pegou a criança e botou no seio da mãe, e botou um lençolzinho por cima. 20 minutos depois chegou o SAMU e cortou o cordão e levou os dois para o hospital. Um fato interessante: meu filho é adotivo. Ele chegou na nossa casa com 9 anos. Hoje ele tem 28 anos. Ele é um adotivo. Ele é órfão de pai e mãe. E quando eu estou lá no Japão, interessante, vamos aprender, irmão, nós temos que aprender a ler o tempo, porque há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Quando você entende o tempo, você entende o modo de fazer. Quando eu estava no Japão, um dia antes morreu a mulher mais velha do mundo, uma japonesa de 117 anos. No outro dia nasceu a minha neta, dessa forma. E eu fui chorar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, como eu queria estar em casa agora para ajudar eles e tal. E o Senhor disse: deixa eu te dizer uma coisa, quem morreu ontem? Eu disse: a mulher mais velha. Ele disse: Luiz, eu estou removendo uma geração, estou estabelecendo outra geração. Luiz, nos próximos dias você vai ver muitas pessoas improváveis crescendo no ministério, rompendo no ministério. Luiz, deixa as águas correr. Então eu quero dizer para os jovens, respeite o sonho dos mais velhos. E quero dizer para os mais velhos: deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. E eu liguei para o meu filho e disse: filho, você foi criado para ser um parteiro, não para ser um coveiro. Você não vai enterrar o sonho de ninguém, você vai trazer sonhos à vida. Você vai ajudar pessoas a desenvolver o que elas carregam. O meu trabalho aqui não é ensinar você a fazer, é ensinar você a se tornar. Porque fazer, se você se tornou aquilo que Deus te chamou, certamente você fará e viverá o melhor desta terra. Meu filho é adotivo. Ele me chama de tio, que ele já chegou em casa grande. E eu dentro do lado do Japão tentando acalmar ele: calma, cara, vai dar certo, fica tranquilo. E ele diz: não, já nasceu, está aqui, e está de boa, e isso e aquilo. E eu estou apavorado lá, e ele está apavorado aqui. E ele dizia: fica calmo aí, porque eu estou apavorado. Descansa. Lá no Japão Deus me deu uma palavra. Deus disse: tem uma geração que está nascendo na mão dos órfãos. Eu tenho 51 anos. A nossa geração, irmãos, quem é pastor aqui de 40, 50, sabe o que eu estou dizendo. Poucos da nossa geração tiveram pais e mães espirituais. Tivemos pastores, tivemos líderes, mas tivemos pais. Poucos pais e mães espirituais que nos geraram e colocaram a gente no ministério. Na realidade foi dado um ministério para a gente cuidar, mas não foi dado um sentimento. Mas tem uma geração que está nascendo na mão dos órfãos.
está nascendo na mão dos órfãos. Muitos órfãos vão gerar muitos filhos para o Senhor. Você vai ter que dar o que não recebeu. Você vai ter que ensinar o que não aprendeu. Você vai ter que estender a mão quando não estenderam para você. Você vai ter que se refazer. Por isso, muitas vezes, Deus tem que parar a gente para nos refazer. Você está entendendo isso, querido? Para nos refazer. Porque o que está nascendo aí, olha, vai nascer mais rápido do que a igreja pode suportar. Estava falando com o pastor Marcelo, está dizendo que estão no 4º culto. Por que isso? Porque está nascendo rápido, mais do que a igreja pode suportar. Você quer empurrar para dentro, não adianta, está nascendo. E quando está nascendo, você só tem que deixar nascer. Amém? A nossa mentalidade não pode ser de Faraó, por não entender o que está nascendo, querer matar o que está nascendo. Nós temos que deixar nascer. Amém? Nós não podemos ser Faraó. Faraó mandou matar os meninos. Por que você acha que Faraó mandou matar os meninos? Simplesmente porque ele não sabia qual que era o menino. Se ele soubesse qual que era o menino, ele matava um só. O diabo nunca sabe o que Deus está por fazer. Ele nunca sabe o que Deus está por fazer. Por isso, pode entrar no rio e nadar, porque o diabo não sabe nadar no rio de Deus. E Deus tem um senso de humor maravilhoso. Deus pega a criança que Faraó quer matar e esconde na casa de Faraó. Diz: você quer matar um menino? Você vai criar um menino para mim, para aprender a obedecer. Sim, a Bíblia diz no Salmo 2 que o Senhor ri dos seus inimigos, Ele zomba dos seus inimigos. Aleluia! Tem alguém aqui entendendo isso? Aleluia! Glória a Deus! Sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, se bate em quem está do seu lado e diz para ele: se Deus te der uma paradinha, fica tranquilo. Se Deus disser para você: sossega um pouco aí, fica tranquilo. Diga para ele: não é para te matar, é para te reposicionar, é para te restabelecer, é para te reeducar, é para te refazer. Sim, é para te refazer. Aleluia. Fica tranquilo. Quem cria os filhos de Deus é Deus, não é o diabo. O humanismo tirou a correção do amor, mas Deus não. Deus corrige aquele que ama. Ele corrige aquele que ama. E se você está na correção de Deus, bom lugar para se estar, porque o Senhor açoita e repreende aquele que ama. Sim, sim. Se alguma coisa está acontecendo, você ia, e acabou no fundo, acabou não indo. Deus disse: basta. Aí você diz: por que, Deus? Está tudo funcionando. Aí Deus diz: mas eu quero te reposicionar para os anos que estão por vir. Sim. Diga comigo: raízes e asas. Levanta a mão de novo e diga: raízes e asas. Sim. Na casa do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, o filho mais novo tinha asas. Ele disse: pai, me dá o que é meu, que eu estou indo embora. Só como ele não tinha raízes, quando acabou o dinheiro, ele foi comer com porcos. Ou melhor, foi tentar comer com porcos. Então ele voltou para casa, para as raízes. O filho mais velho que estava em casa era o contrário, tinha raízes, mas não tinha asas. Ele não sabia que ele podia comer do cabrito. O cabrito era dele. E o filho disse: pai, tu nunca desse um cabrito para mim. O pai disse: seu problema é um cabrito. Pega esse desgraçado, esse cabrito e come. Você está me servindo por causa do cabrito. É o cabrito que você está buscando. Quando toda a casa é sua, quando toda a terra é sua, quando tudo que é meu é seu, e você está na igreja fazendo uma campanha para ganhar um cabrito. Você não quer um cabrito? Pega o dinheiro, vai comprar um cabrito para você. O pai diz: meu filho, você não entendeu. Tudo que é meu
é teu. Mas sabe por que não temos noção de herança? Porque não temos uma cabeça de filho, temos uma cabeça de servo funcionário. Trabalhamos pelo cabrito, não pela herança. Quem aqui já trabalhou pelo seu pai, para o seu pai biológico? Quem já trabalhou para o pai biológico? A gente nunca ganha nada. Quando eu era menininho, antes do meu pai ir embora, meu pai tinha empresa, todo mundo trabalhava com ele, carteirinha assinada, arrumadinho, eu ia. Ele me dava só um trocadinho em final de semana. E quando dava alguma coisa errada, com quem ele brigava primeiro? Eu dizia, mas ele que trabalha com o senhor. Ele diz, mas você é meu filho. Isso aqui é seu. Toca alguém que está do seu lado e diz assim, você é filho? Se você é filho, isso aqui é seu. Essa glória é sua, essa presença é sua, essa unção é sua, esse fogo é seu. Sim, essa promessa é sua. Agora, se você é só um evangélico, você é só um evangélico, não faz sentido. Por isso Deus está parando alguns de nós. Por isso Deus está nos reposicionando. A gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Deus diz, eu estou te reposicionando. É como uma pedra num estilingue, eu estou te puxando para trás. Porque quanto mais para trás eu puxo, quando eu solto, mais veloz você se torna, mais firme você se torna. É como flecha. Você já viu uma flecha? Irmão, eu não aguento não. Tem que botar a mão em alguém, tem que soltar um pouco, senão eu não aguento. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo. Pastores, eu declaro sobre as vossas vidas um tempo novo. Um tempo que os fundamentos vão dar possibilidades de você alçar voo. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo. Declaro sobre a sua casa um tempo novo. Sim, eu declaro que você vai voar voos grandes. Mas primeiro não esqueça dos fundamentos. Coloque os fundamentos aí. Amém? Deus não se impressiona com o seu serviço. Deus não se impressiona. O que impressiona a Deus é quando você entrega. Quer ter autoridade? A autoridade não vem por conquista, vem por renúncia. Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus te dá. Sim, levante a sua mão e entregue tudo hoje, entregue tudo.